Hoje a esquerda brasileira deve estar bem feliz. Afinal, o nome que poderia ser o nome da direita para derrotar Lula em 2026, o candidato que poderia substituir Bolsonaro, hoje entra em atrito com o próprio Bolsonaro. Pois é, eu estou falando do Tarcísio de Freitas. Vocês sabem o quanto eu gosto do Tarcísio de Freitas e acho o trabalho dele excepcional. Mas que ele errou feio. E eu tenho uma visão sobre isso e eu vou expor para vocês. Hoje está em todos os jornais a briga que aconteceu entre Tarcísio e a direita, mais em especial a direita apoiadora de Bolsonaro. E a gente vai comentar cada aspecto disso hoje nesse editorial e falar um pouco sobre a reforma tributária. Já não aguento mais falar sobre esse assunto, mas a gente precisa ainda enfrentar isso de frente, porque isso vai impactar a sua vida pelos próximos anos. E é por isso que você precisa prestar atenção. Bora começar? Vamos lá. Não esquece de dar o like, tá? E curtir, compartilhar e se inscreve também. Eu preciso te pedir para o YouTube entender a relevância do nosso canal. Vamos lá. Vamos começar a analisar as matérias e depois dessas matérias que foram publicadas, eu vou dizer o meu ponto de vista sobre esse primeiro ponto da briga entre Tarcísio e Bolsonaro. Tarcísio é hostilizado até por Bolsonaro, após o acordo com o governo Lula por reforma. Você deve estar lembrando que Tarcísio ontem deu uma coletiva junto do Haddad. Nessa coletiva, o Tarcísio falou que é 95% a favor da reforma tributária do Haddad e do Lula e que vai ser um parceiro do governo para aprovar isso. E hoje foi atrás do Bolsonaro e do PL para tentar conseguir apoio para a reforma tributária. E lá a coisa não ficou boa, a chapa esquentou. Então, essa matéria foi do Estadão. A outra matéria do Poder 360. Tarcísio é vaiado ao lado de Bolsonaro em reunião do PL. Durante evento, o governador de São Paulo disse achar arriscado a direita abrir mão da reforma tributária. Também no Poder 360, o Eduardo Bolsonaro provocou Tarcísio em publicação contra a reforma. E aí, tem uma matéria do UOL também. Tarcísio é interrompido por Bolsonaro e vaiado em reunião do PL. Realmente aconteceu isso. A hora que o Tarcísio começou a falar, o Bolsonaro o interrompeu e falou o seu ponto de vista e o Tarcísio acabou sofrendo algumas vaias aí durante essa reunião do PL. Esse assunto aqui eu vou deixar para daqui a pouco para a gente discutir. O que aconteceu? O Tarcísio de Freitas foi tentar convencer Bolsonaro. Qual que é o argumento do Tarcísio de Freitas? Olha, a reforma tributária é uma briga da direita. Nunca foi uma briga da esquerda. A esquerda nunca quis fazer a reforma tributária. E agora, se essa reforma tributária passa, vão dizer que não é um mérito da direita, é um mérito da esquerda. E isso vai trazer vantagens à esquerda. Bolsonaro meio que cutucou o Tarcísio. Quem é você para falar isso? E falou que Tarcísio não tem a experiência política de que a maioria dos que estavam lá tinha, dentre eles deputados que ouviam as falas do Tarcísio. O Ricardo Salles, ao ver que houve esse racha, Tarcísio vaiado, o Ricardo Salles fez algumas falas assim, atacando o Tarcísio. Falou que Tarcísio não é de direita, nunca foi, e que está lá como um aventureiro, que ele sim é o grande fiel defensor de Bolsonaro. Eu achei a fala do Tarcísio de Freitas oportunista. Eu não gostei. Eu achei ruim a fala dele. Assim como também achei a fala do Tarcísio péssima, ridícula. E olha que eu sou defensor do Tarcísio, mas foi ridícula, péssima. E aqui é para ter coerência no que se diz. Para que a gente possa acreditar no que o Tarcísio de Freitas falou, de que a reforma tributária é algo que a direita defende e a gente não pode deixar a esquerda se apropriar disso, a gente precisa estar diante de uma reforma tributária boa. E a reforma tributária
é boa? Pois é, não é. Teve um comentário do Fernando Capês, que é um jurista gigante. Teve comentário do Ives Gandra Martins, esse eu sou suspeito para falar, uma vez que sou aluno dele, dizendo onde é que Tarcísio está buscando orientação jurídica. Porque o Tarcísio não é um advogado tributarista para entender que a reforma tributária é a mais apropriada. E a maioria dos juristas, a maioria dos defensores da direita são contra. O João Amoedo, que é o fundador do Partido Novo, se bandeou para o lado do Lula. Ele é um dos poucos que estão defendendo a reforma tributária, sendo um cara que se dizia de direita, que defende, mas ele é o cara que pediu voto abertamente para Lula. Então, se o pessoal que estava da direita, e aqui eu não estou falando nem pessoal bolsonarista, eu estou falando até gente que não era a favor do Bolsonaro, está contra a reforma, juristas sérios, por que Tarcísio está a favor? Não sei. Ninguém sabe, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Uma coisa é certa, posso até gostar do Tarcísio, mas Tarcísio levantou críticas da direita, e aqui o mais baixo foi ter enfrentado Bolsonaro. Isso eu não gostei. Isso foi feio. Não porque Bolsonaro é intocável. Não, não é. Bolsonaro tem que ser questionado quando ele está errado. Mas Tarcísio se elegeu por causa do Bolsonaro. A primeira coisa que Tarcísio deveria ter feito era ter pegado o telefone, ou pego, né? Falei errado. Pego o telefone, ligar para o Bolsonaro e falar: Bolsonaro, eu quero conversar com você sobre a reforma. Conversar primeiro com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro já tinha dito que era contra. Para depois falar para o Bolsonaro: olha, eu vou me posicionar a favor. E aí se posicionasse. Não, ele fez o contrário. Ele já foi direto contra o Bolsonaro. Foi ruim, foi feio isso. Segundo ponto, a gente precisa entender mais dessa reforma. Primeiro, do ponto temporal. O que é o ponto temporal? O que está acontecendo agora para a aprovação da reforma? É uma reforma que é esperada no Brasil há anos e anos e anos. Tudo que o Paulo Guedes sempre quis foi fazer a reforma liberal de direita, e o intuito da reforma só vale se ela tiver um sentido: abaixar impostos, reduzir a carga tributária, simplificar o sistema tributário. Tá, mas não é isso que vai acontecer. Se você conhece o governo Lula, se você conhece a esquerda, como você acha que conhece, você sabe muito bem que se tem uma coisa que o governo não tem preocupação nenhuma é em reduzir impostos. Ele quer mais e mais. Depois que o Lula assumiu, o que eles mais querem é arrecadar impostos. Então você esperar ou defender que essa reforma tributária defendida por Lula virá para baixar impostos e reduzir a oneração sobre os brasileiros é inocência demais. Então, Tarcísio não é inocente. Tem coisa errada nisso aí. Tem coisa errada nisso aí. E aí, eu entro nessa matéria da Record, do R7. O governo liberou mais de 5,3 bilhões em emendas antes da votação da reforma tributária. O executivo autoriza valor recorde para um só dia e meio a análise das pautas econômicas que interessam a Lula, não ao Brasil. O porquê o Tarcísio está brigando por uma pauta que interessa a Lula? Porque a gente já mostrou para vocês que essa reforma tributária, com ponto de vista de juristas sérios, ela é danosa. E aí, vamos entender. Se nessa discussão tem gente que é contra, tem gente que é a favor, por que votar a toque de caixa? Por que votar correndo? E por que Lula libera mais de 5,3 bilhões para aprovar isso? Ele vai recuperar tudo isso e volta. Ele vai recuperar. Ninguém acreditou no discurso de que em 10 anos isso vai reduzir os impostos.
Não vai. É mentira. Então, vocês precisam entender um pouco mais sobre o que especialistas dizem sobre essa reforma. Vamos lá. Canal Rural, Associação Nacional de Restaurantes. Depois da Associação Nacional dos Supermercados ter dito também. Reforma. Alimentos, no Brasil, terão maior carga tributária do mundo, diz a associação. Essa matéria foi publicada no Canal Rural. Qual o intuito de ter a maior carga tributária sobre alimentos do mundo? Receber mais. Ou seja, ter mais impostos para bancar mais cargos de companheiros. Quer outro ponto de vista? Vamos lá. Jovem Pan Economia. Momento e ambiente não são propícios para aprovação da reforma tributária, diz ex-secretário da Receita Federal. O cara que cuidava dos impostos falou, não é agora, esse momento é péssimo. Na Jovem Pan, o posicionamento também do Dr. Hamilton Dias de Souza. E aqui eu vou mostrar para vocês quem ele é. É membro do Conselho do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Conselho Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo. Então, não é um cara que não entende. O posicionamento dele, vocês vão ouvir, é só 1 minuto de vídeo. Assiste comigo. Nesse aspecto dessa reforma. Olha, eu vou começar por uma afirmação forte, mas é o que eu penso, e não só eu. Tem vários colegas, aliás, eu diria que inúmeros colegas profissionais, constitucionalistas, estão enxergando esta proposta de reforma tributária como algo que interfere na Federação Brasileira. Eu começo por dizer que, se ela for aprovada, eu diria que teremos um outro regime que não o atual. Ela não mexe com a questão tributária, ela mexe com a divisão de poder no Brasil. Veja que, atualmente, estados e municípios podem legislar materialmente sobre o ICMS, que é o maior tributo de competência dos estados, e sobre o ISS, o dos municípios. Vocês estão entendendo que o que ele está tentando explicar para vocês é que o governo vai se apropriar de impostos dos estados e vai ficar tudo na mão do Lula. Se nós tivermos uma centralização disso na União, nós teremos uma perda de poder tributário. E quando se fala de poder tributário, perda de recursos, nós estamos falando de uma modificação do sistema. Vejam bem, as competências tributárias, elas fazem parte fundamental da autonomia dos entes subnacionais. Se os entes subnacionais não tivessem poder para legislar, para, de acordo com fazer suas próprias leis, criando tributos, aumentando tributos, dando isenções, é evidente que eles perdem poder. Então vamos lá. Ao que interessa dar mais poder para o Lula e tirar poder dos governadores? Não faz sentido. Não tem lógica isso acontecer. O Gilson Marques é um advogado, é deputado federal pelo Novo e é advogado tributarista. Ele está aqui para te explicar alguns pontos da reforma tributária. Ouça aí. Os pontos da reforma tributária. Conselhão da Venezuela retira a autonomia dos estados ao criar um Conselho Federal que irá decidir sobre os impostos estaduais e municipais. Isso mesmo, para que eleger prefeito e governador se no fim tudo vai ser decidido em Brasília? Mais imposto, menos retorno. A proposta cria um fundo de desenvolvimento para combater as desigualdades regionais. Já viu, né? Estados de menor arrecadação devem receber ainda mais de quem trabalha nos estados mais prósperos. Novamente, quem produz mais será punido e estados do Sul e Sudeste receberão cada vez menos. Aumento. Vamos lá. Sobre isso, eu preciso que vocês analisem essa matéria aqui, do Diário do Nordeste. Governadores do Nordeste divulgam carta de apoio à reforma tributária. Ou seja, os governadores do Nordeste serão quem mais se beneficiarão, porque o dinheiro arrecadado aqui, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, poderão ser divididos para criar fomentos regionais e vai tudo para o Nordeste. Adivinha
qual ala ideológica e qual partido é mais forte no Nordeste? Pois é. Ou seja, vamos minar os governadores aqui, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Caiado falou da venezuelização desse... Caiado é o governador de Goiás, dessa reforma tributária para mandar o dinheiro para governadores, lá o Flávio Dino, como era no Maranhão, usar o dinheiro para cooptar militantes. O que está acontecendo? Não tem lógica isso. Vamos lá. Mais... de IPTU por decreto. Você não ouviu errado. A reforma tributária acaba com o princípio da legalidade tributária. Segundo a proposta, o município não precisa mais aprovar uma lei específica se quiser aumentar impostos. Para que legislador, né? Mais impostos. É claro, um governo gastador precisa de mais arrecadação. Além disso, a proposta cria aumento progressivo sobre IPVA, num país que o carro popular já começa com R$60 mil. E aqui a gente precisa falar sobre essa questão da reforma e do IPVA. Entenda, algo que a gente chama de IPVA ecológico. E esse IPVA ecológico, ele vai dar mais poder para que o governo possa cobrar mais caro de carros mais poluentes e mais barato de carros menos poluentes. Você tem noção que os carros novos e mais caros, eles têm um sistema de redução de poluentes? Ou seja, quem consegue comprar um carro de 150 mil a mais vai pagar menos imposto. Quem consegue comprar um carro elétrico, que hoje facilmente tem um valor mínimo de R$300 mil, vai pagar ainda menos. E você, que é o mais pobre, porque o pobre anda de Fusca, o pobre anda de Palio, o pobre anda, no máximo, num Golzinho, e com muito custo conseguiu comprar. Imagina a situação onde você vai ter que pagar mais caro, enquanto o mais rico está pagando menos. Não tem sentido isso. Tem mais. E também obriga um aumento progressivo sobre o imposto sobre transmissão e doação. E pode piorar, o que a Câmara aprovar ainda pode ser alterado no Senado. Nesse caso, estamos lidando com um Senado governista que já piorou outras propostas como o arcabouço fiscal. Pessoal, não podemos cair na armadilha de que qualquer reforma serve. Votar aumento de imposto? Sinceramente, é para isso que fomos eleitos? No mínimo, precisaríamos de uma garantia por escrito de não aumento de imposto. E essa reforma tem o oposto, garantia de aumento de imposto, de menos liberdade e mais Estado na sua vida. Compartilhe esse vídeo. É isso aí. Então, vocês ouviram aqui, teve uma hora que eu tirei a imagem dele, mas deu para vocês ouvirem. Agora, se a gente for colocar e expor mais pessoas aqui, nós vamos trazer muitos outros. Um ponto que foi discutido é: Luiz Felipe de Orleans Bragança é o cara que mais trabalha sobre essa questão da reforma tributária. É o mais entendido sobre o assunto. E Tarcísio, por ser alguém advindo da ala do Bolsonaro, por que não foi conversar com ele, tomar o partido em relação a ele, sobre o que está rolando nessa reforma tributária? Então tá, vamos entender. Doutor Sandro, você é um defensor do Tarcísio. Você acha que agora o Tarcísio já chutou, o balde já foi para a esquerda? Calma, eu não sou tão radical. Eu primeiro vou analisar mais os fatos. Tarcísio está fazendo muita coisa boa. E pela quantidade de coisas boas, não vai ser pela primeira coisa errada que ele faz que eu vou ficar enlouquecido como se ele fosse um traidor. Mas que tá estranho, tá. Tem coisa errada? Tem. E aqui, passar pano eu não vou. E ficar aqui tentando entender como alguém radical, eu não vou. O que a gente precisa? A gente precisa entender mais a reforma tributária. O simples fato de você saber que ela vai ser votada correndo e que Lula precisou liberar mais de 5 bilhões para que isso passe, porque se fosse bom não precisava liberar nada. Já mostra que você, brasileiro, vai sentir na navalha o que está acontecendo. Então, está na hora da gente prestar um pouco mais atenção. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco chato, mas falar de imposto. Mas é preciso que você entenda. Tem coisa errada acontecendo. E, sabe, outro detalhe. Os elogios da esquerda agora falando que não, realmente, o Tarcísio é um bom nome. Gleisi Hoffmann, um bom nome, não é tão radical quanto o Bolsonaro. Não, o Tarcísio está se mostrando um cara coerente.
Sem contar o tanto de gente da esquerda agora elogiando o Tarcísio por causa dessa aprovação da reforma. O que é o projeto do Tarcísio? O que é a ideia dele? Será que Tarcísio acha, e aqui é a minha crítica a ele, realmente que ele foi um bom articulador político? Ou será que ele não entendeu que ele só se elegeu porque Bolsonaro apontou o dedo? Então, estou tentando entender o que está acontecendo. Tem uma galera aí, como a do MBL, que agora apoia o Tarcísio, está caladinho. Estou querendo ver o que vão falar. Mas eu sou um apoiador do Tarcísio. E estou aqui tecendo a crítica a ele porque está errado. E se está errado, eu não vou passar a mão na cabeça. Se vai aumentar imposto, para mim isso é coisa de esquerda, não é coisa de direita. E eu vou criticar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, compartilhe esse vídeo. Vamos tentar amenizar um pouco o assunto da reforma tributária, mas a gente vai continuar trazendo conteúdo de relevância para vocês. Grande abraço.